esse momento. Pronto! Agora foi. Agora tá tudo certo. Então, gente, como vocês viram, desde terça-feira, nós vamos seguir do século XIX. Na semana passada, quando a gente estava falando do século XIX, nós estávamos falando basicamente da postura europeia em relação ao resto do mundo, né? Então, era um movimento de dentro da Europa para fora, com a questão do imperialismo, com a adoção do neocolonialismo, e aí vai. Dessa vez, a gente vai deslocar o nosso olhar não de dentro da Europa para fora, mas um olhar que vai permanecer dentro da Europa mesmo. Vamos tentar entender os vários movimentos políticos que vão acontecendo, que vão se desenrolando na Europa. Nós teremos, nessa nossa aula, basicamente o quê? 3 blocos aqui. Em primeiro lugar, o nosso olho vai estar na França, em primeiro lugar. Vamos dar uma acompanhada nos eventos que estão acontecendo ali no século XIX. Depois nós vamos falar, basicamente, sobre as filosofias políticas, sobre os discursos políticos que ganham muita força no debate europeu no século XIX. E a gente encerra com 2 processos particulares de unificação nacional. A unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Pode parecer meio que aleatório, tá, mas por que a gente vai ver a unificação da Alemanha? Por que a gente vai ver a unificação da Itália? Mas isso é, sobretudo, importantíssimo para que no ano que vem, no terceiro ano, vocês entendam a Primeira Guerra Mundial. Ok? Tudo certo? Então vamos lá, gente. Olha só. Uma outra coisa também. Para aqueles que me seguem no Instagram e que sabem que toda quinta-feira eu posto um videozinho lá, tá? Essa semana eu falei exatamente sobre a questão da França no século XIX, desde a Revolução de 30 até a Comuna de Paris, de 1871, que inclusive é assunto da aula de hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar bem rápido essa parte, tá? Passar bem rápido mesmo. E aí, o vídeo do Instagram, né, eu ainda tenho salvo aqui na memória do celular, eu vou postar na plataforma, que aí fica como uma aula complementar, tá bom? Então, eu vou postar 2 vídeos, o vídeo dessa aula aqui e o vídeo em que eu falo sobre esse processo político francês com um pouquinho mais de fôlego, com um pouquinho mais de calma, tá? O vídeo que eu postei ali no Instagram. Inclusive, quem não tem no Instagram é até uma oportunidade que aí passa a ter acesso, né? Que passa a ter acesso a isso. Tá, vamos lá. Olha só, é o seguinte, quando a gente fala na Revolução Francesa, imediatamente a gente pensa naquele processo revolucionário de 1789 a 1799, né? O que a gente viu ali na semana 2. Só que aquela revolução que nós vimos de Declaração dos Direitos Humanos, de Convenção Nacional de Girondinos e Jacobinos, de forma alguma foi a única Revolução Francesa. Não, eu passo a ter outras revoluções francesas que vão acontecendo ao longo do século XIX. O que está acontecendo aqui, gente? Se vocês se lembrarem bem, em 1799, o desfecho da Revolução Francesa, nós temos basicamente Napoleão Bonaparte no poder, alçado à condição de poder a partir do golpe de 18 de Brumário, né? E Napoleão, gente, ele vai cada vez mais concentrar poder nas suas mãos e ele vai se lançar em campanhas militares na Europa, com o objetivo, né, o discurso de estar levando os ideais da Revolução Francesa para o resto da Europa que ainda estavam com as suas monarquias absolutistas, mas que, claro, né, Napoleão está utilizando essa expansão para ganhar mais áreas de influência dentro do continente europeu. Napoleão, ele promove um furdúncio, promove uma bagunça muito grande. Então, quando ele é derrotado em 1815, forma-se um conjunto de reuniões com o objetivo de redesenhar o mapa da Europa pós-Napoleão. Essas reuniões vão ficar conhecidas como basicamente o quê? O Congresso de Viena.
E, além de você redesenhar um mapa da Europa, o que, que vai acontecer? O Congresso de Viena vai discutir estratégias para preservar as monarquias absolutistas europeias. O objetivo aqui era evitar outra revolução, como aquela que aconteceu na França. E, inclusive, após a derrota de Napoleão, o absolutismo francês, olha só, ele vai voltar. Ele vai ser restituído à dinastia dos Bourbon, que tinha sido destronada em 1792, com o rei guilhotinado, inclusive. Luís XVI foi guilhotinado. Agora vai voltar com Luís XVIII. Luís XVIII, que vai governar até a sua morte, passando o cargo para Carlos X. Então, vamos lá. Após a Revolução Francesa, o que a gente tem? Napoleão. Após Napoleão, nós temos a restauração do absolutismo francês, tá? E é assim que a coisa vai ficar até 1830. E por que vai ficar assim até 1830? Por que tem esse ponto final? Porque em 1830 a gente vai ter uma outra revolução, né? Uma outra revolução. A situação da França, gente, estava bastante caótica, né? Você tem problema em relação à questão das colheitas, você tem um constante empobrecimento da população, essa população que na sua maioria era formada por pessoas pobres, trabalhadores, tanto do campo, industriais, esses trabalhadores industriais que não tinham nenhuma garantia trabalhista e também que sofriam diversas repressões governamentais. Então, na medida em que o governo de Carlos X vai enfrentando cada vez mais desgastes, eu começo a ter o surgimento de revoltas, tanto das massas francesas, como também da burguesia francesa. Isso vai resultar em um movimento em que, em 1830, destrona Carlos X. E vai instituir ainda uma monarquia, mas uma monarquia sob o comando de Luís Felipe, chamado Rei Burguês, que vai promover uma série de medidas que vão beneficiar a burguesia. Então, depois de 1830 que a França começa a ter o seu parque industrial turbinado, que começa esse movimento de expansão imperialista em relação a outras regiões, e Luís Felipe fica no poder até 1848. 1848, em que ele é destronado a partir de uma outra revolução. E 1848, gente, é um ano muito importante porque as revoluções não estão estritas somente à França. Eu tenho várias revoluções que vão acontecendo nesse ano e vários efeitos que são sentidos em vários lugares, não somente na Europa, como também no Brasil. Em 1848, a gente tem a Revolução Praieira, né? A Revolução Praieira que vai ser a última tentativa, né, de se revoltar contra o Império do Brasil, já estabelecido ali com Dom Pedro II, tá? Então, em 1848, nós temos um ano central ali na Europa, porque nós temos revoluções em vários lugares. Só que o que acontece? Em 1848 é adotada uma república que era algo querido, né? Era algo que as massas francesas desejavam. Só que a burguesia não. A burguesia desejava o quê? Um governo duro, né? Um governo autoritário. Acreditavam-se que apenas o governo autoritário seria capaz de manter as reformas necessárias para o benefício da burguesia, mas sem aprofundar muito essas reformas, para fazer com que a burguesia não perca o controle do poder. Então, aqui eu tenho uma mudança muito importante. Se lá na Revolução Francesa a burguesia é uma classe revolucionária, a partir desse momento a burguesia está para o outro lado. A burguesia está buscando o quê? Buscando conservar a estrutura social da França, né? É a partir dentro desse contexto que a burguesia vai se unir a Luís Bonaparte. Luís Bonaparte, olha só o sobrenome, né? Bonaparte, sobrinho de
Napoleão Bonaparte. Luiz Bonaparte, ele se torna presidente em 1848, aplica um golpe de Estado em 1851 e se proclama Napoleão III, imperador da França. Imperador da França. E se mantém no poder até 1871. Até 1871. Quando Napoleão III é destronado, gente, eu tenho um auge das tensões entre a burguesia que estava buscando conservar a estrutura social francesa, e também as massas, as pessoas que viam governos mudarem, que vinha a república, império, diretório, e nada acontecer. Isso vai fazer com que, em 1871, eu tenha uma rebelião de trabalhadores franceses que vão tomar a capital e vão instituir um governo de ordem popular, a chamada Comuna de Paris de 1871. Então, o que foi a Comuna de Paris de 1871? Foi uma rebelião que se tornou bem-sucedida ao tomar Paris, expulsaram Thiers, né, que era o chefe da Terceira República Francesa de Paris, e decidiram instituir um novo governo. Esse novo governo que vai ficar conhecido como a Comuna de Paris. E aí a Comuna de Paris vai ser a primeira tentativa de implantar as ideias socialistas e anarquistas que estavam em vigor na Europa deste período. A gente vai falar disso daqui a pouco. Como é que se constituía a Comuna de Paris? A Comuna de Paris, gente, era basicamente um governo que não vai ter uma concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. Não, inclusive você vai ter cargos que vão ser eleitos a partir de um sistema de votação, né? Vão ser preenchidos a partir de uma votação, mas os trabalhadores podem tirar essas pessoas do cargo quando quiserem, né? Quando quiserem. Na Comuna de Paris, olha só que interessante, que você vai ter a instituição de um ensino laico, público e gratuito. Quando a gente fala da nossa educação brasileira, né? A nossa educação brasileira, você tem as escolas públicas, as escolas que são gratuitas. Você tem esse primeiro movimento instituído na Comuna de Paris, né? Na Comuna de Paris. Então, a Comuna de Paris, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar exatamente colocar a classe trabalhadora, ok? A massa da população no controle das instituições de poder. Só que a Comuna de Paris, ela vai ter uma existência bastante breve. A Comuna de Paris, ela vai durar apenas 72 dias. Né? Afinal de contas, as tropas francesas se organizam, conseguem entrar na cidade de Paris e massacram os revoltosos, colocando ponto final a este movimento. Mas a Comuna de Paris, ela vai ser uma referência, né? Ela vai ser uma referência para movimentos socialistas e anarquistas, porque vai ser a primeira tentativa de você literalmente romper com essa estrutura política e econômica capitalista. Após a Comuna, o outro movimento que vai buscar romper com o capitalismo e vai dar certo é exatamente a Revolução Russa de 1917. Segundo ano, e vocês que estão aí, até aqui tudo bem? Né? Tudo bem? Eco? Vocês estão acompanhando? Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo? Então, ótimo. Vamos lá, eu falei que na Comuna de Paris, gente, era muito popular os discursos anarquistas e socialistas. Só que o que isso significa, né? Ótimo, todo mundo acompanhando, ótimo. Só que o que isso significa? A gente precisa dar uma olhada nessas questões e também em outros discursos políticos que vão ganhar muita força, muita pujança no século XIX. Um deles é exatamente a questão do nacionalismo, né? O nacionalismo que vai ganhar o seu corpo no século XIX. E, gente, isso é um aspecto bastante importante, porque, olha, quando a gente fala de nacionalismo, quando a gente fala de imperialismo, quando a gente fala de disputas por colônias na África e na Ásia,
a gente já está caminhando rumo à Primeira Guerra Mundial. Uma das coisas que vai que vai servir de causa para a Primeira Guerra Mundial é exatamente o acirramento desses nacionalismos, né? Esse nacionalismo que vai se basear nessa ideia de uma nação, de uma comunidade de pessoas que são unidas por alguns vínculos, né? Pessoas que falam a mesma língua, pessoas de uma mesma etnia, pessoas que têm uma mesma trajetória histórica, ou mesmo uma trajetória cultural, e, sobretudo, gente, uma visão de comunidade que se diferencia dos demais. O nacionalismo, gente, ele não só busca reforçar quem é quem, mas busca também reforçar quem não é. Então, quando a gente fala, por exemplo, do nacionalismo alemão, você tem aquelas características, né? O que é o alemão? O alemão tem determinados traços, o alemão tem determinados costumes, o alemão tem determinadas coisas. O alemão não é o francês, o alemão não é o inglês, o alemão ele não é o italiano. Tem o alemão e tem o outro. E esse outro não faz parte da minha comunidade. Então, dentro do nacionalismo, o que você deve priorizar? Os interesses da comunidade, não o interesse do outro. O outro é visto como um estranho e até mesmo que como um inimigo. Até mesmo como um inimigo. Então, ainda avançando ali no século XX, o que é o Holocausto? Né? Enfim, a política de assassinato de judeus perpetrado pela Alemanha nazista. É um reflexo também do nacionalismo, porque você tem ali um discurso que está olhando, ó, essas pessoas que estão aqui, elas não são alemãs, e elas estão tomando empregos dos alemães, elas estão tomando o que é de direito dos alemães. Né? A gente precisa limpar a nossa sociedade dessas pessoas. Né? Então, mais uma vez, quando a gente fala de Primeira Guerra, quando a gente fala de muitas coisas ali do século XX, as raízes estão surgindo tudo aqui, né? Da ideia do nacionalismo. E aí a gente vai ter, gente, basicamente duas correntes que vão rejeitar a chamada sociedade capitalista, né? Enfim, nós vimos que desde o fim do século XVIII eu passo a ter um constante processo de industrialização. Esse processo de industrialização que vai promover diversas transformações políticas, sociais, mas também econômicas, né? Econômicas, enfim, a partir desse momento que vai se estruturar o que a gente chama de capitalismo, né? O capitalismo que se apoia na questão da propriedade privada, na questão da busca pelo lucro e que se baseia, sobretudo, pela questão da desigualdade. A questão da desigualdade. Nós temos uma série de movimentos políticos em que está sempre produzindo o mesmo resultado. A maior parte da população está excluída. Né? A maior parte da população não vê melhoras nas suas vidas. Então, é dentro desse princípio que você começa a ter o desenvolvimento de uma ideia de que, olha só, essa nossa trajetória, ela só serve para criar desigualdade, para a gente conseguir efetivamente criar uma sociedade verdadeiramente igual, a gente tem que rejeitar esse modelo capitalista. A gente tem que pensar outras formas. É dentro desse contexto de rejeição ao capitalismo, de ruptura com o capitalismo, que a gente começa a falar de socialismo. Né? Socialismo, primeiro que não existe um único socialismo, né? Existem vários socialismos, né? A gente tem algumas ali no século XVIII, alguns pensadores, alguns teóricos do socialismo, mas com certeza a corrente socialista que mais ganhou notoriedade, que até hoje possui muita notoriedade, com toda certeza é o marxismo. O marxismo, que é um discurso construído por Karl Marx e Friedrich Engels. Qual é o discurso do marxismo, gente? Qual é o discurso do marxismo? Eles vão utilizar um termo de Hegel, né, chamado de dialética. E o que diz basicamente a dialética? A dialética diz que todas as coisas, sejam coisas humanas, ou seja,
coisas naturais, elas não estão estáticas, elas não estão paradas, elas estão em constante o quê? Em constante dialética, em constante movimento, em constante transformação. Só que essa transformação, esse movimento, ela opera a partir do quê? A partir da luta de forças que são contrárias entre si. Se a gente for utilizar um exemplo, tá? Um exemplozinho bem banal para a gente tentar entender essa coisa. O dia, por exemplo. O dia ele é marcado pela claridade, enquanto a noite é marcado o quê? Pela escuridão. São opostos, o dia e a noite? Sim, né? No outro, presença de luz, em um, presença de luz, no outro, ausência de luz. Né? E aí, todos os dias, eu tenho um período em que a gente tem luz, dia, e um período que a gente tem o quê? Escuridão, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Percebe o movimento? Percebe essa constante transformação? E percebe que essa transformação, ela vai se mover a partir do quê? De contrários, coisas que são contrárias entre si. E aí, isso é dialética, não é? Dialética é a explicação da mudança do mundo a partir do quê? De forças contrárias. E aí, dentro da sociedade, pensando na sociedade capitalista, quais são essas forças contrárias? Essas forças contrárias estão o quê? Na classe social. Você tem aqueles que detêm os meios de produção. O que é meio de produção? É o que você utiliza para você produzir algo e lucrar com isso. Né? Então, quem possui os meios de produção? Os industriais, porque são eles que têm as fábricas e são eles que ganham os lucros advindos de uma produção que ele não participa. O dono da fábrica do sapato não está no dia a dia na linha de montagem fazendo sapato. Quem é que está fazendo sapato? O operário. Só que o operário, ele ganha uma parcela correspondente ao lucro que o trabalho dele gera? Não. Ele ganha o quê? Um salário miserável. Então você tem o industrial que ganha muito dinheiro, que é rico, mas não produz sapato, mas se apropria do lucro da produção desse sapato, e você tem o operário, que é quem faz esse sapato e é pobre. E por que ele é pobre? Porque ele não é o detentor do meio de produção. Quem é o detentor do meio de produção são o quê? Os industriais. E são esses industriais que comandam basicamente o quê? Não só a economia, como também a política. Eles têm a máquina, o jogo, na mão, tá? Então, Marx ele vai apontar isso, né? Enfim, a questão capitalista é o quê? É o conflito de classes, né? A classe dominante e, basicamente, a classe operária, que não detém os meios de produção. E aí, como é que a gente vai fazer para que se supere essa desigualdade e esse conflito? A partir do quê? Da socialização do modo de produção. Quando a gente tem um modo de produção socializado, aí sim a gente reduz a desigualdade, porque a produção não fica mais a serviço do lucro, mas a produção passa a estar a serviço da sociedade. Vamos utilizar um exemplo aqui, tá? Eu sou industrial, eu detenho os meios de produção. Então, o lucro ele vai todo para mim. E aí eu dou a minha requinha de salário para os operários, sociedade desigual. Né? Isso do capitalismo. O que é o socialismo para o marxismo? É a construção de uma sociedade em que o modo de produção é socializado. Ou seja, quando acontece isso, ninguém é dono da fábrica de sapato. O sapato ele vai ser produzido para atender às necessidades das pessoas. Então, por exemplo, aqui, você tem a fábrica de sapato. Estou fazendo um levantamento. Aqui nessa comunidade, tem 500 pessoas que não têm sapato, né, que está andando descalço. E tem 300 pessoas assim, que o sapato ficou velho. Então, o que a gente vai fazer? Esse mês a gente vai produzir 800 sapatos. E aí a gente vai distribuir para essa população, tá? Então, o modelo de sociedade que Marx e Engels vai propor é exatamente esse: você criar um estado em que o modo de produção ele é socializado.
E aí você tem o anarquismo, né? Você tem um anarquismo que também vai se voltar contra a questão da propriedade privada, né? Que também vai se voltar contra o industrial, que também vai perceber que o capitalismo serve apenas para o quê? Reproduzir sociedade, reproduzir desigualdade. Só que existe uma diferença entre o marxismo e o anarquismo. O marxismo vai propor o quê? Uma ruptura com a ordem capitalista. Mas você ainda vai ter um Estado? Vai. Ainda vai ter um Estado para coordenar essa sociedade socialista. Já o anarquismo, gente, ele vai se pautar pela recusa a qualquer governo ou qualquer tipo de autoridade. Então, o anarquismo não vai aceitar Estado algum. O capitalismo não vai aceitar autoridade alguma. Toda e qualquer tipo de decisão tem que ser feita entre iguais. As comunidades, elas vão se auto-organizarem entre iguais. Não vai ter autoridade. Tá? Então, mais uma vez, né? O socialismo marxista e o anarquismo, o que eles vão ter em comum? Ambos na recusa do capitalismo e a ruptura com ele. Mas qual a diferença entre eles? No socialismo marxista, a gente ainda tem um Estado, enquanto no anarquismo, a gente não tem. Mais uma vez, gente, tudo certo? Sim, sim. Oh, Yasmin chegou, enfim, né? Acho que é a primeira vez que está vendo a aula viva. Seja bem-vinda. Então, isso, eu vou seguindo. Lembrando, mais uma vez, que... não, eu acho que eu esqueci de dar esse aviso, né? Eu cheguei a avisar que amanhã, sábado, vai ser considerado um dia letivo, então os professores vão estar presentes na plataforma das 14 às 17 horas para atender vocês. Se eu esqueci, bom, agora eu avisei, tá? Então, amanhã os professores vão estar presentes na plataforma das 14 às 17 horas, tá? Porque no cumprimento do calendário escolar, esse vai ser um sábado letivo. Talvez, tá? Talvez eu vou fazer um plantão de dúvidas via Google Meet amanhã. Eu estou esperando o aval aqui da coordenadora, né? Estou esperando o aval da Gláucia. Se a Gláucia dizer sim, aí a gente vai ter um plantão de dúvidas, provavelmente 14h30, tá? Em todo caso, eu vou postar ali no mural da turma. Enfim, é tranquilo de vocês avisarem, tá? De vocês verem, tá? Então, talvez, tá? Se eu receber o sim da coordenação, vocês vão ficar sabendo. Hora da nossa última pauta, que é a questão da unificação italiana e a unificação da Alemanha. Uma coisa que a gente tem a dizer, gente, é que ambas as unificações, tanto da Itália quanto da Alemanha, elas são tardias, né? Elas acontecem tarde. Ou seja, a Itália, por exemplo, você tem a unificação em 1861 apenas, né? A consolidação ali da unificação. Enquanto a Alemanha só tem a consolidação em 1871, com a proclamação do Império Alemão por Otto von Bismarck. E isso é um dado muito relevante, gente, porque isso significa que Itália e Alemanha, elas vão correr na corrida imperialista muito tarde, né? Muito tarde. Eles vão buscar obter domínios coloniais muito tarde. E isso vai fazer com que isso aumente as tensões em relação às outras potências imperialistas europeias, tensões essas que vão acabar culminando no conflito de 1914 a 1918, na Primeira Guerra Mundial. Então, esse é um aspecto bastante importante. É por isso que a gente vê essa questão das unificações, porque é um outro temperinho a mais dentro dessa questão. O que a gente pode dizer, né? A gente precisa saber isso com detalhes? Não, a gente não precisa. O que a gente precisa saber? Apenas que foi um processo bastante tardio e que tanto a unificação italiana quanto a alemã, ela vai ser capitaneada pela burguesia. Por quê? A burguesia, gente, ela vai estar interessada na unificação porque a unificação vai permitir
um cenário mais favorável à expansão das atividades de mercado, né? Por quê? Em primeiro lugar, olha só, se eu deixo de ter vários reinos menores para ter um reino maior, eu tenho uma padronização das normas e uma padronização das relações de comércio, eu tenho uma mesma moeda, por exemplo, então fica mais fácil a relação comercial acontecer. Se fica mais fácil, elas acontecem de forma mais rápida. Se acontece de forma mais rápida, eu aumento os meus lucros. Uma outra questão também é que um reino forte também vai ter melhores condições de obter o quê? De obter zonas de influência fora do continente europeu. E aí lembrem-se da aula passada, quando a gente falava de imperialismo e neocolonialismo. Por que você vai ter a formação de colônias? Ora, essa colônia vai fornecer não só matéria-prima, mas também vai ser mercado. E tanto a burguesia italiana quanto a burguesia alemã está interessada nisso, em obter mais mercados. Se você tem mais mercados, logo você vai ter o quê? Uma maior venda das mercadorias. Então você tem o quê? Um aumento do faturamento, tá bom? Enfim, em relação à questão da Itália, né, esse processo ele ganha muita força em 1859, em que você tem, sobretudo, uma aliança entre o reino da Piemonte, Sardenha e outros reinos menores contra a dominação da Áustria, né, e vai acabar esse processo em 1861, quando, a partir da questão da subjugação dos demais reinos, a partir do aspecto militar, Vítor Emanuel III se torna o rei da Itália. Tudo certo? Não, porque você vai ter um problema. O que você vai fazer com a igreja? O que você vai fazer com o Papa? Como vocês já sabem, gente, ora, a sede da igreja fica em Roma, né? Fica em Roma. Então, desde a queda do Império Romano, você vai ter uma grande concentração de terras ali na Itália que vão ser de posse da Igreja Católica. Essas terras que agora vão ser reivindicadas pelo recém-criado Estado da Itália. O Papa vai aceitar isso? Ele não vai aceitar isso. Inclusive, ele não só vai se colocar contra esse processo todo, como ele também vai se proclamar um prisioneiro da Itália. E agora, o que você vai fazer, né, dentro desse conflito? A solução para essa questão, gente, só vai ser criada em 1929, quando vai ser decidido, então, criar um Estado para a Igreja. Então, você vai ter determinadas regiões da cidade de Roma que não vão fazer parte do território da Itália, mas que fazem parte do território da Igreja. Vai ser criado, então, a Santa Sé, mais conhecida como o Estado do Vaticano. Em relação à questão das particularidades da unificação italiana, né? Em primeiro lugar, a unificação italiana, embora ela tenha acontecido... Perdão, recomeçando. Em primeiro lugar, embora a unificação alemã tenha rolado mais tarde, como eu falei, só em 1871, o processo ele acontece desde o início do século XIX, né? No início do século XIX, ainda ali no Congresso de Viena, foi criada a chamada Confederação Germânica. O que era a Confederação Germânica? Era basicamente o quê? Uma união ali entre estados germânicos menores, com o objetivo de facilitar a movimentação de mercadorias, a movimentação comercial entre elas, né? Inclusive, é criado o chamado Zollverein, que é uma espécie de o quê? União aduaneira. O objetivo aqui é eliminar o quê? Impostos alfandegários, né? Impostos de alfândega. Então, quando uma mercadoria saía do reino A para o reino B, essa mercadoria não tinha que pagar imposto na fronteira, não precisava pagar. Isso facilita as relações comerciais. Então, observe que a partir do início do século XIX, a gente já tem uma integração entre esses estados germânicos. E aí, inclusive, gente, eu vou ter também um forte componente nacionalista, né? Você tem a ideia de que
os reinos germânicos e a Áustria são habitados por pessoas que possuem o quê? Um mesmo laço étnico, né? Um mesmo laço étnico. E, portanto, elas deveriam ficar sobre um único Estado centralizado e um único Estado forte. Você tem uma primeira tentativa em 1850, que vai ser frustrada, até que em 1871, sob a liderança do primeiro-ministro Otto von Bismarck, eu tenho a proclamação da Alemanha. Né? Otto von Bismarck, que inclusive ele é comandante do exército do reino germânico mais poderoso da Prússia, né? E vai, a partir da força, a partir da questão militar, e anexando os demais reinos até conseguir obter todas as condições para unificar toda a Alemanha em 1871. Eu não sei, vocês já notaram certamente que o uniforme da seleção alemã de futebol é branco, né? Bom, as cores da bandeira alemã são preto, vermelho e amarelo, ou seja, não tem nada de branco. Por que a Alemanha se veste de branco? Porque é a cor da Prússia. Inclusive, no símbolozinho da seleção alemã tem uma águia. A águia também, que era símbolo da Prússia. Olha só que coisa, né? Enfim, a Prússia que é muito forte, inclusive, no imaginário alemão até hoje. Ok, então é isso. Chegamos ao final, conseguimos terminar, tá? Deem uma olhada, tá, no material em PDF.